Já está no ar o Bom de Bíblia na tela da sua TV Novo Tempo, começando mais um dia da semifinal. Entre essas duas boas de Bíblia, Débora e Elaine, 100 pontos separam apenas essas nossas participantes. Amanhã é o último dia da disputa entre elas e qual delas tiver mais pontos vai para a final. Mas antes do último dia, tem o terceiro dia, que é hoje aqui. E além das perguntas de múltiplas escolhas e também a pergunta objetiva, temos a gincana bíblica do Zap Zap Bíblico. Desafio para elas e para você aí de casa, porque eu sei que você participa junto comigo, tentando responder as perguntas e as respostas aí da gincana bíblica. Vamos fazer um combinado? Eu vou fazer um rápido intervalo, são 30 segundos, só porque eu quero te mostrar uma propaganda bem legal. Você assiste a propaganda, ok? Combinado? Você não desliga a TV e nem troca de canal. Quando voltar, eu vou estar aqui. Você vai estar aí? Temos um combinado? 30 segundos, eu volto já. Tô de volta com o Bom de Bíblia, terceiro dia da semana de disputa entre a Elaine, tá à frente com 850 pontos. Ontem ela ganhou a gincana bíblica do Tudo a Ver, Nada a Ver, ganhou uma vantagem aí em relação a Débora, que tá com 750 pontos, mas apenas 100 pontos separam e a Débora quer empatar esse jogo hoje e virar, não é, Débora? Quem sabe, tudo pode acontecer. Hoje, além das perguntas de múltiplas escolhas e as perguntas objetivas, a gente tem também a gincana bíblica do Zap Zap Bíblico. Lembrando a você, ao final desta semana, qual delas tiver aí mais pontos avança para a final e estará mais perto dos dois grandes prêmios dessa temporada para o campeão ou campeã. Teremos uma final mista, né? Semana passada o Alexandre foi para a final e agora uma dessas duas vai para a final também. Então um dos prêmios é uma semana podendo levar um acompanhante junto, com tudo pago de estadia, de tratamentos ali na Clínica e Spa Vida Natural, que fica no interior de São Paulo, vidanatural.org.br, um lugar incrível, maravilhoso, onde você pode ter mais vida e saúde. Acesse vidanatural.org.br e saiba como você pode se beneficiar desse lugar incrível também. E além disso, o campeão ou campeã dessa temporada vai ganhar aí uma assinatura de 1 ano, uma assinatura premium no portal A Bíblia Comentada, um portal que você pode acessar também para saber mais sobre a Bíblia de uma maneira, eu vou dizer, mais acadêmica, né? Porque aqui na Novo Tempo, por exemplo, você tem acesso aos nossos guias de estudo, você tem tudo isso sem custo nenhum, né? E aí esse parceiro nosso aí, a Bíblia Comentada, é uma plataforma mais acadêmica de estudo da Bíblia, que você pode acessar. Tem aula, por exemplo, de grego, tem aula de hebraico, aula de arqueologia bíblica, e entre os professores ali que tem as videoaulas, tem o Dr. Rodrigo Silva. Então acesse o portal A Bíblia Comentada e saiba como você também pode saber mais da palavra de Deus. Muito bem, deixa eu dar um oi aqui mais formal para as nossas participantes. Vou começar hoje do meu lado direito aqui. Débora, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. Imagino que você tem uma torcida boa por você ali no Espírito Santo, em Vila Velha. Fica à vontade para mandar seus abraços. Pode olhar para a câmera da frente aí. Ok, eu vou começar mandando um abraço para minha sogrinha amada, é a minha segunda mãe. Muito obrigada, sogrinha Maria, que sempre ora por mim. O meu marido, com certeza, meu apoiador, meu companheiro, meu tudo, né? Professor de classe junto comigo lá na igreja, esqueci de falar, né? A equipe também do Lar e Família, o pessoal lá da igreja, mas tem a igreja do Ibis, que eu frequentei muito tempo, que eu amo muito, as minhas sobrinhas que estão torcendo muito, meus amigos, todos. Desculpa se eu esqueci o nome de alguém, mas ó, amo todo mundo, tá? Um beijo no coração. Legal demais, abraços enviados aí para os familiares, amigos aí da Débora. Muito bom ter você aqui com a gente, Débora. E do meu lado esquerdo, ela que é paulista, mas está emprestada um pouquinho ali para o Paraná. Elaine, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. Imagino que a tua torcida tem parte no Paraná, tem uma boa parte em São Paulo, em outros lugares do Brasil, então fica à vontade para mandar agora, Elaine, os seus abraços aí para todo mundo que está te acompanhando agora. Obrigada. Primeiro para minha família, né? Meu filho querido, lindinho, Gabriel. Mamãe te ama, mais do que as palavras podem dizer. Meu esposo, Edilson,
para minha mãe, para minha família, meus tios queridos, meus primos, para os meus irmãos da igreja do Alto Boqueirão, pastor Paulo Rojaime, que eu sei que está orando lá, torcendo por mim, e o pessoal da igreja do Campo Grande, em São Paulo, né? Minhas crianças que já estão um pouquinho maiores, agora já são meus mocinhos, minhas amigas queridas. E para as pessoas que também estão torcendo por mim, a Leila, que participou comigo aqui, mandou um recado, da primeira fase, mandou um recado para mim, que está torcendo. Um beijo grande para todos vocês, que Deus abençoe vocês ricamente. Eu amo todos vocês do fundo do meu coração. Legal demais, a gente está muito feliz em ter a tua participação aqui, Elaine. Eu que agradeço, é um privilégio. Eu quero aproveitar esse momento de abraço aqui para mandar um abraço para o outro lado do Oceano Atlântico, porque esses tempos atrás eu estava conversando com um pessoal que trabalha na Novo Tempo de Portugal, e o Bom de Bíblia, você que está assistindo aqui no Brasil, talvez você não saiba, mas o Bom de Bíblia também passa na Novo Tempo em Portugal. Então, se você está nos assistindo em Portugal, sinta-se abraçado, Alemar aqui, um abraço do tamanho do Oceano Atlântico para vocês que nos acompanham e estudam a Bíblia conosco aí do outro lado do Oceano Atlântico, em Portugal, pela Novo Tempo em Portugal. Que Deus abençoe vocês. Muito bem, vamos então agora às perguntas de hoje. E hoje eu vou começar com a Débora. Débora, vamos ver o que é que cai para você aqui. Olha, só faltam acho que 2 partes da Bíblia para você que ainda não caiu. Se eu não me engano, foi Pentateuco e... O que mais que tá faltando? Históricos não caiu para você? Eu acho que não. Eu acho que caiu históricos para você. Vamos ver aqui, vamos lá. O Pentateuco eu lembro que não caiu ainda. Proféticos caiu aqui. Eu acho que Proféticos não tinha caído para você ainda. Proféticos tinha caído só para Elaine, eu acho. Então caiu, ó. Só falta uma parte da Bíblia cair para você essa semana, que é o Pentateuco. Então Proféticos aqui para a Débora, e envolve profetas maiores e menores do Antigo Testamento e o livro do Apocalipse. Pergunta na tela para você, Débora. Olha, pergunta de um profeta maior, Daniel. Como Daniel ficou com as visões que passaram diante dos seus olhos e o perturbaram? Então, veja, ele tem várias visões ali, né, no livro de Daniel. A gente está falando de Daniel no capítulo 7, ok? Então, em Daniel, capítulo 7, as visões que ele teve ali deixaram ele admirado, fascinado, alarmado ou entusiasmado. Então, lembrando que a gente está usando a tradução Nova Almeida atualizada da Bíblia na formulação das perguntas, valendo 100 pontos, 30 segundos. Débora. Ela está indo de opção C, alarmado. Tá segura da resposta, Débora? Mais ou menos. Você tá escolhendo alarmado porque você tem uma impressão que na comparação com as outras, você acha que... Porque foram visões realmente perturbadoras. Eu acho que o que ele ficou mesmo foi alarmado. Alarmado. Ficou meio apavorado. Você acha que os outros verbos aí não tem a ver, ok? Acho que não sei, né? Será que ela fez bem em responder direto? Poderia ter usado ajuda? Vamos ver. A resposta dada pela Débora. Opção C, alarmado. Segundo a tradução Nova Almeida atualizada, está... Débora. Tá certa a resposta, é isso mesmo. Alarmado ficou Daniel, segundo o texto de Daniel 7,15. Faz 100 pontos e empata o jogo de novo. 850 pontos para ela, 850 pontos para Elaine. Agora tem pergunta para você, Elaine. Vamos ver o que é que sai para você. Para você ainda também não saiu o Pentateuco, a parte da Bíblia que não saiu ainda para nenhuma de vocês duas. E o que mais que não saiu para você? Cartas não saiu para você ainda também. Vamos ver o que cai agora para Elaine. Olha, não caiu uma parte nova, caiu Históricos, que já saiu para você. Históricos é o trecho da Bíblia que no Antigo Testamento vai do livro de Josué até Ester, e no Novo Testamento o livro de Atos dos Apóstolos. Pergunta na tela para você, valendo 100 pontos, Elaine. Olha, tem a ver com o livro de Ruth. Como Noemi passou a ser chamada depois que voltou de Moabe para Belém? Noemi era a sogra ali de Ruth. Ela passou a ser chamada de agraciada, abençoada, Mara ou Hadassah. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Elaine. Elaine foi de opção C, Mara, e já confirmou. Tá segura da resposta? Ela respondeu com um sorriso no rosto.
É a garantia de que tá tudo certo. Quando você tá meio nervoso, a gente não sorri. Se bem que tem sorriso de nervoso, né? Será que você tá sorrindo de mas nervoso? o nervoso daquela Exato, no canto não, mas da o boca. teu sorriso parece que não é de nervoso. Parece que você tá segura da resposta. A resposta dada pela Elaine, opção C, Mara, está... Certa resposta, é isso mesmo, Elaine. Mara, segundo Ruth 1:20, inclusive ela se chama Mara, porque quer dizer amarga, né? Que a vida dela tinha se tornado amarga ali naquela situação toda ali de perder o marido, os filhos, etc. Muito bem, volta até a vantagem no placar, a Elaine, 950 pontos para ela, mais uma chance para você empatar o jogo. Débora, pergunta na tela de outro livro profético, agora Apocalipse. Sobre qual monte, na visão de João, sobre os 144.000, o cordeiro estava em pé? O cordeiro estava em pé sobre o monte Sinai, sobre o monte das oliveiras, sobre o monte Sião ou sobre o monte Moriá? O que é que diz ali no texto bíblico do Apocalipse? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu vou chutar. Vai chutar, lembrando que você tem direito à ajuda caso queira. Vou chutar. Mas ela vai arriscar. Vou arriscar. Se ela acertar com a ajuda, faz 50, ela quer empatar. Só que se ela errar, aí vai ficar mais distante. Mais distante. Será que ela não devia ter usado a ajuda? Eu vou ler dessa vez aqui. Acho que é melhor. Apocalipse 14:1. Diz assim: Olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Tá certa a resposta, Débora. Ela acerta, faz 100 pontos, empata tudo de novo. É por isso que elas são boas de Bíblia, estão aqui na semifinal, não é à toa. Acerta mais uma, Débora, deixa tudo empatado. Mas agora tem mais uma para você, Elaine, para tentar voltar até a vantagem no placar. Mais uma aí dos livros históricos. Em Esther, qual o grau de parentesco entre Mordecai e Hadassa? Irmãos, opção A. Cônjuges, opção B. Primos, opção C. Ou cunhados, opção D. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Elaine. Opção C, primos. Primos. Tá segura da resposta? Ok. Ela já confirmou. Para dar essa resposta aqui, eu vou chamar a Mayara aqui rapidamente. Mayara, vem aqui que eu vou dar a resposta aqui, depois eu quero te fazer uma pergunta. Seja muito bem-vinda, Mayara. Para chamar a Mayara aqui, eu não preciso tirar a carta dela. A gente é amiga que ela já vem direto. Não que você não possa ser amigo delas também, né? Mas é que pra... É diferente. É que pra sair pra elas tem que sair na ajuda lá, né? Muito bem. A resposta dada pela Elaine, opção C, primos, está... Certa resposta, é isso mesmo. Primos, segundo Esther, capítulo 2, versículos 5 a 7. Faz 100 pontos, volta até a vantagem no placar. 1.050 pontos para a Elaine. E Mayara, eu te chamei aqui porque, a depender da tradução da Bíblia, vai dizer que Mordecai era primo ou tio. Ou tio. Por que tem essa diferença? Porque primo e tio são palavras diferentes, pelo menos em língua portuguesa. Sim. Por que tem essa diferença nas traduções? Olha, eu imagino que possa ter pelo menos duas respostas para isso, Dezinho. A primeira pode ser que as palavras no hebraico sejam parecidas e aí na hora do tradutor fazer, né, a tradução, aí uma versão traduziu por tio e a outra tradução, né, traduziu por primo. Tipo vô e vó, que é muito parecido ali, dependendo do acento, pode dar uma impressão. A palavra hebraica podem ser parecidas. Ok. A outra questão é que, independente do grau de parentesco dos dois, dentro do contexto do Antigo Testamento, Mordecai era o parente próximo, era o Levi, que viria a cumprir a lei do Levirato. O que era a lei do Levirato que aparece ali no livro de Levítico e Deuteronômio, né? Quando alguém perde os pais, esse alguém ele é adotado por um outro membro da família que tenha mais condições. Então, no caso de Hadassa,
quem tinha mais condições era Mordecai. Fica claro que ela era órfã, então Sim. por isso que ele cuidava dela, sendo primo ou tio, a depender ali de qual pode ser O exatamente grau a de palavra. parentesco, seja como for, ele era o parente próximo que tinha condições de recebê-la. Legal demais. Se você quiser aprender um pouco mais da Bíblia com a Mayara, segue ela lá nas redes sociais. Qual que é o perfil, Mayara? É o Mayara Carol Costa no Instagram, Mayara com I, tá? Mayara Carol Costa tudo junto, tá aparecendo aí. E tem o Mayara Sincera lá no YouTube também. Muito legal. E você que nunca ouviu a Mayara falando pessoalmente ali numa pregação, numa palestra, você tá no final do ano, o pessoal começa a ver questão de agenda. Só deixando claro, a Mayara também fica à disposição para poder ir abençoar você aí na sua igreja, no seu evento e tudo mais. Já participei de alguns eventos com a Mayara em diferentes lugares ali e eu sei que é uma bênção. Quem quiser falar contigo para convidar e tudo mais, ver se a agenda bate ali, é pelo Instagram também tem um contato? Lá no Instagram tem o contato de agenda para poder marcar nessas programações e eu poder estar aí com você na sua igreja. Legal demais. Mayara, mais uma vez, obrigado pela participação. Quem sabe você não volta numa ajuda com a hora que sai Mayara Sincera. Essa possibilidade. Exatamente. Muito bem. Então, 1.050 pontos para a Elaine, 950 pontos para a Débora. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem perguntas objetivas e a gincana bíblica do Zap Zap Bíblico. Tô de volta com o Bom de Bíblia, hoje terceiro dia da semifinal entre essas duas boas de Bíblia. Débora com 950 pontos, Elaine com 1.050, 100 pontos separam as duas. E agora a gente vai para a sessão de perguntas objetivas. Lembrando, Débora não usou nenhuma ajuda no programa de hoje, tem direito a 2 ajudas, ainda que só tenhamos uma pergunta objetiva. E a Elaine não usou nenhuma ajuda também. Então as duas não usaram ajudas, tem direito à ajuda aí na pergunta objetiva, caso queiram. E eu começo com você, Débora. Vai no modo aleatório ou vai escolher o trecho? Vamos no aleatório. Vamos ver. Olha, só não caiu pra você Pentateuco. Será que cai Pentateuco agora pra ela, gente? E a gente vai passar a Bíblia toda aqui com a Elaine? Não foi ainda. Repetiu cartas agora. Cartas, já tinha caído pra ela, trecho do Novo Testamento, que vai ali da carta de Romanos até a carta de Judas. De uma dessas cartas, a pergunta agora para a Débora, valendo 150 pontos. Olha, tem a ver com a carta que Paulo escreveu a Tito. Qual cidade Paulo menciona como o lugar onde Tito ficou para organizar a igreja? Então Tito era alguém que estava ali com ele, ajudando, e aí tem uma carta endereçada a Tito. Nessa carta diz qual é o lugar que Tito ficou para organizar a igreja, valendo 150 pontos. 30 segundos, Débora. Creta. Tá segura da resposta? Tô. Olha, ela tá bastante segura. A hora que ela ouviu a pergunta, ela já... Opa, acho que essa aqui eu sei. Falou segura aqui. 100% segura? Vamos botar 99,9. Ok. Tem um 0, alguma coisinha aqui. Mas ela parece muito segura. Olha, se ela acertar, ela vira o jogo, hein? Que vai fazer 150 pontos, vai para 1.100 pontos. A resposta da Débora. Creta está... Certa resposta, Débora, é isso mesmo. É em Creta que Tito fica para organizar a igreja, segundo Tito 1:4-5. Olha, virou o jogo a Débora aqui, mostrou que é boa de Bíblia, 1.100 pontos para ela, 1.050 pontos para Elaine, mas do outro lado também tem uma boa de Bíblia. Vamos lá, pergunta para ela agora também. Vai querer no modo aleatório ou vai escolher o trecho, Elaine? Aleatório, ok, muito bem. Para Elaine ainda não saiu Pentateuco também e não saiu ainda para ela, cartas ainda não caiu para Elaine. Vamos ver o que é que sai agora para ela. Não saiu nenhuma das partes que ainda não saiu para ela. Então saiu de novo para ela Poéticos, que é um trecho que já tinha saído outro dia aí, que envolve 5 livros do Antigo Testamento. A gente tem ali os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. De um deles a pergunta valendo 150 pontos. Olha, tem a ver com Provérbios. Outro dia eu fiz uma pergunta para você, quantos capítulos tem no livro de Provérbios? Aí, que eu me lembro, a resposta eram 31. A pergunta aqui tem a ver com o penúltimo capítulo de Provérbios. Segundo Provérbios 30, quem é o autor das palavras registradas nesse capítulo? Porque tem alguns autores no livro de Provérbios. O capítulo 30, quem é o autor? Valendo 150 pontos. Elaine? Eu vou de ajuda. Vai de ajuda? Ok.
Muito bem, pode girar aí, pode cair qualquer uma das ajudas. Ela só não quer bênção ou maldição. Vai lá, Elaine. Agora é um momento bom para ver a Maiara, não é? Ai, Elaine. Puxa vida. Caiu exatamente. Olha, tinha 3 opções que ela queria e uma que ela não queria. Caiu exatamente o que ela não queria. Que é bênção ou maldição. Ela vai ter que responder por ela mesma. Mas, se ela acertar além dos 150 pontos do acerto, ganha 50 pontos extras, vira uma bênção, ela faz 200 pontos no placar. Aí ela vira o jogo e consegue uma boa vantagem aqui de 50 pontos. É uma vantagem. Mas se ela errar, aí ela perde 50 pontos dos 1.050 acumulados. E aí, Elaine, qual é a tua resposta? Quem é o autor dos provérbios escritos em Provérbios 30? Eu vou chutar. Ok. Salomão. Vou chutar. A resposta dada pela Elaine está... Puxa vida, Elaine, não tá certo. Provérbios 30 seria Agur, filho de Jaque. Então tem, além do Salomão, tem Agur e tem mais um outro, eu não vou falar o nome, vai que aparece aqui em outra pergunta, né? Mas o Provérbios 30 seria Agur, filho de Jaque. Então não tá certa a resposta. Como saiu bênção ou maldição, acaba sendo uma maldição, ela perde 50 pontos. E agora tá com 1.000 pontos no placar. A Débora, agora, no começo do programa de hoje, ela tava 100 pontos à frente. Agora você que tá 100 pontos à frente. Você viu que essa disputa tá boa, não é? Eu vou agora, junto com elas e com você, pra Gincana Bíblica. E a Gincana Bíblica agora é o Zap Zap Bíblico. Nessa prova, a nossa produção imaginou uma conversa entre 2 personagens da Bíblia, se naquela época tivesse o WhatsApp, inclusive com uma linguagem mais moderna, o diálogo entre eles, né? Porque hoje em dia no WhatsApp a gente usa uma linguagem mais moderna. E aí, o desafio das nossas participantes e de você aí de casa é saber qual é o nome dos 2 personagens aí que estão dialogando. Então, obviamente, esse diálogo é baseado em algum texto bíblico com adaptações de linguagem aí. Se acertarem, elas vão escrever na lousa, fazem 150 pontos. Desafio para você aí de casa também. Vamos para o diálogo no Zap Zap Bíblico. Começa assim: se for tu mesmo aí andando na água, manda eu colar também. Aí uma ondinha assim, né? Aí o outro responde, cola então. E aí o outro faz uma cara assustada e fala, eita, tô conseguindo. E aí uma cara assustada, ai, 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 o vento tá forte, tô afundando, SOS. E o outro responde, rapaz, que fé pequena, por que vacilou? Quem são as 2 pessoas dialogando aqui no Zap Zap Bíblico? 30 segundos para vocês, podem escrever. Já na lousa, já escreveu aqui a Débora, já escreveu, a Elaine está escrevendo. Você aí de casa sabe quem são os 2 personagens? Muito bem, Elaine já escreveu? Ok, vou pedir para a Débora me mostrar primeiro, e aí depois mostra para frente aqui, Pedro e Jesus, mostra para frente, por favor, Pedro e Jesus. Vamos lá com a Elaine. Jesus e Pedro, pode mostrar aí para frente, Jesus e Pedro, então elas deram a mesma resposta. Se elas estiverem corretas, ambas fazem 150 pontos. Vamos pôr a resposta na tela. Pedro e Jesus, é isso mesmo, segundo o relato de Mateus 14, quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, ele vai, é a fé dele, vacila e começa a afundar. Ambas acertam a resposta e ambas fazem 150 pontos. Olha como é que está o nosso placar. 1.150 pontos para Elaine, 1.250 pontos para Débora. 100 pontos separam as duas e amanhã é o último dia dessa disputa. Gente, tudo pode acontecer. Amanhã nós teremos perguntas de múltiplas escolhas, perguntas objetivas e também a prova que termina a disputa é a roleta bíblica, onde elas falarão versos bíblicos de cor. Cada acerto vale 150 pontos, então já viu, né? Além das perguntas serem muito importantes ali, delas acertarem amanhã, os versos bíblicos, você que acompanha o programa sabe, pode fazer uma reviravolta aqui. Qual delas vai para a grande final? Não dá para saber, mas amanhã a gente vai descobrir juntos. Eu, você e as nossas participantes. Amanhã a gente se vê aqui no último dia dessa semifinal. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Muitos filósofos acreditam que o ser humano é bom por natureza e que é o meio em que vive que o corrompe. Mas a Bíblia diz que toda pessoa já nasce corrompida pelo pecado e que somente um milagre poderia salvá-la. Você quer vivenciar esse milagre? Então, solicite o seu guia de estudo A Cura do Pecado e inicie a caminhada para o maior milagre em sua vida. Peça pelo WhatsApp 1298244 4449